A senhora está sendo investigada pela prática do crime de estelionato, possível tráfico de influência e também de associação criminosa. Tudo isso relacionado à venda ou à simulação de venda de carros populares de programas governamentais a diversas pessoas. Eu gostaria que a senhora explicasse, caso queira, né, seu momento de defesa, tudo que se relacionou desde o momento que surgiu essa ideia, as pessoas que são envolvidas, qual a função de cada um e quantas pessoas em média a senhora vendeu o caso, quanto dinheiro a senhora recebeu, qual a parte a senhora ficava, tudo que é relacionado aos fatos que são investigados. Fique à vontade. Essa história começou no ano de 2014, abril de 2014. Eu me lembro muito bem dessa data, porque eu trabalhei muito nesse mês. Eu cheguei no Acre no final de 2013. Morava onde? Morava no estado de São Paulo, mas eu sou acriana. Eu cheguei aqui no Acre com um projeto de abrir uma doceria e cheguei depois de convencida pelo meu pai, que ia naquela época me dispor um carro que ele tinha para venda, para que a gente iniciasse, uma vez que minha mãe já fazia esses trabalhos na casa dela e já havia estruturado uma Sua mãe é a dona? Maria Auxiliadora. O apelido dela? Doia. Em 2014, em abril, eu fiz uma Páscoa no supermercado Araújo, loja Tangará. Uma Páscoa de sucesso. Trabalhei ali por 15 dias, com contratos de locação junto ao Grupo Araújo. E trabalhei com a venda de ovos gourmet, de um chocolate belga que eu já havia trazido na bagagem, e cursos posteriores que eu tinha feito no estado de São Paulo. Naquele momento eu tentava dar um norte diferente na minha carreira. Eu trabalhei o tempo inteiro para outras empresas e em São Paulo uma multinacional, e naquele momento eu regressava para minha cidade depois dessa temporada para fazer especificamente isso. Trabalhei, como eu já havia contado anteriormente, e no final do mês de abril, a Páscoa aconteceu dia 19, a minha mãe chegou em casa depois de uma visita normal que ela fazia na casa da minha tia, a avó Olívia Maia, e disse que tinha sido abordada por Cléuda Maia, essa prima da minha mãe, que a Cléuda tinha colocado a mão no ombro da minha mãe e tinha perguntado para ela se os filhos dela tinham casas. A minha mãe disse para a Cléuda que não. Ela falou: Doia, depois passa aqui que eu tenho uma conversa para ter com você a respeito disso. Não demorou para que Cléuda pedisse bolos para minha mãe. Minha mãe mesmo fabricava, minha mãe mesmo fazia as entregas. E ela fazia entregas constantes na casa da minha tia e também visitava, eles têm relacionamento permanente. Com essa Cléuda Maia? Com Cléuda Maia, com a minha tia e com os primos, todos irmãos. Quando a minha mãe voltou desse segundo encontro, ela já veio com um preço estipulado do valor dessa casa. Uma casa que até então não tinha sido designada em qual seria o local, mas ela disse que nós precisávamos comprar essas casas porque era uma oportunidade única, era uma situação que a Cléuda já vinha fazendo há mais de 2 anos. A Cléuda trabalha onde? A Cléuda trabalhava naquele momento na OCA. Em qual setor da OCA? Eu acredito que no setor de atendimento. Eu não tive muitos contatos com a Cléuda dentro do seu ambiente de trabalho. Ela é prima da sua mãe? Prima legítima da minha mãe. Pode continuar. Quando essa situação aconteceu, pode parecer em verdade ou não, eu fui a única que dei a minha negativa para minha mãe. Eu não sou uma pessoa leiga da lei, eu tenho noções de tudo que está acontecendo e confesso realmente que essa situação ela nem começa por mim e ela nem para em mim, e a gente realmente vai conseguir comprovar isso no andamento das coisas. Quando minha mãe veio nos convencer, era apenas eu e meu irmão mais velho, inicialmente. Qual o nome dele? Gledson Melo de Lima. Porque nós não tínhamos casas, efetivamente. Mas essas casas, a Cléuda ofereceu sendo da onde? Não, ela disse que poderia vir a ser Cidade do Povo ou poderia vir a ser... Ou seja, era casas de programa governamental. Casas de programa Minha Casa Minha Vida que não poderiam ser comercializadas de nenhuma forma. Mas ela ofereceu mesmo. Não, exatamente. Certo, aí vocês começaram a negociar. Aí aconteceu uma negociação entre mamãe e Cléudia. Eu nunca negociei essa casa, apenas dispus a quantia de R$10.000 referente a 2 casas que eu, naquele momento, comprei. Comprei essas 2 casas e por essa razão ficou. Meu irmão também fez um empréstimo naquela ocasião, comprou também uma casa. Minha mãe fez um outro empréstimo e comprou as casas dos meus outros irmãos, porque eles não dispunham de condições. Era o Wellington e o Wellington. Exatamente.
Como esse dinheiro foi entregue, esse início da entrega do dinheiro, eu não me recordo em detalhes, mas me recordo que foram entregues em espécie, porque essa era uma condição imposta por Cleuda. Isso ainda em 2014? 2014, em abril. Essa negociação, ela começou e ela concluiu no mês de abril. Tá? Depois disso, eu descobri que estava grávida, então a minha vida correu normalmente. Mas a gente criou uma série de expectativas para que a gente pudesse mudar por aquilo que a gente tinha comprado. Naquele momento, eu lhe confesso que eu não tinha noção que estava havendo um crime ali. Tá? Aqui no Acre existem práticas de venda de casas e de conjuntos habitacionais há muitos anos. E eu conheço diversas pessoas que foram contempladas por esse tipo de situação. E aqui no Acre existem pessoas que vendem casa todos os dias. Esse é o maior esquema de corrupção que nós temos hoje. No entanto, que existe aí as 10 mil casas da Cidade do Povo. Existem conjuntos habitacionais que nem dispõem do tanto de unidade que dizem ter nas placas. Então, assim, naquele momento eu não estava tomada de emoção, não estava tomada de situação e achava que estava sendo ajudada por alguém que realmente era alguém da nossa família, que sabia da labuta da minha mãe, que sabia de toda a dificuldade que era ter filhos em aluguel. Os meses se passaram, o meu relacionamento com a Cleuda nunca aconteceu. Nós nunca fomos primas amigas, primas irmãs, melhores amigas ou parceiras de qualquer coisa anterior a essa situação. Quando foi em setembro do ano de 2014, minha mãe novamente foi à casa da minha tia e Cleuda pediu que ela me chamasse, que ela tinha uma proposta de trabalho para mim. Quando Cleuda usou os termos de proposta de trabalho, nós imaginávamos até que ela tinha um poder político, que existia a possibilidade de haver nomeações, uma vez que eu já tinha sido ajudada por essa parte da família e já integrei. Mas há uma pergunta, a Cleuda ela é política, ela tem algum emprego político, ela tem contato político? Sim, totalmente. Cleuda é cunhada do Angelim, é cunhada da Nilda, é irmã do Pereira e secretária de Fazenda. Cleuda é extremamente política. Ela é dentro da política, coordenou a campanha do marido da doutora e procuradora Márcia Regina, o Julinho, sempre foi tchalviana a vida inteira. Cleuda é política totalmente. Ela vive em base de política. Elegeu o cunhado dela diversas vezes para a prefeitura. E eu nunca tive contato com Cleuda, nunca fui amiga de Cleuda, nunca fui confidente de Cleuda, mas naquele momento eu me aproximei de Cleuda. Quando eu cheguei lá, Cleuda tinha muitas coisas para me dizer. Inclusive, ela realmente tinha proposta de trabalho para mim, que não era, supostamente, como vocês afirmam, venda de casa. Cleuda me chamou para que a gente pudesse... Eu tinha uma empresa, que é a mesma empresa que eu disponho hoje, era uma MEI do Sebrae. Essa empresa, ela pediu que a gente alterasse essa empresa, colocasse algumas atividades nessa empresa, para que a gente fosse para uma parte da assessoria, porque ela era cadastrada a um programa de um recurso federal, e veio e falou uma série de coisas. Mas logo depois ela inseriu esse assunto das casas, assim. Ela falou: Sandra, olha, eu tenho hoje 50 casas, esse foi o número que ela me deu inicialmente, e esse número chegou a ser rotativo, ele mudou em algumas situações de todos esses meses que a gente ficou unidas juntas. Eu tenho 50 casas hoje para que a gente possa vender, e essas casas elas podem ser vendidas, ela falou assim para mim, elas devem ser vendidas, e elas são casas, Sandra, que você vai estar inclusive colaborando para que os teus vizinhos sejam escolhidos, tá? O conjunto habitacional ali do Ruilino, ele não vai morar pobre, foi uma afirmativa. Vocês não vão precisar ir para a Cidade do Povo. Assim que a eleição acabar, vocês vão morar no filé do habitacional do Ruilino, que fica hoje dentro do Joafra, e foi explicar todo o preço de mercado. Aquelas casas, quando vocês receberem a chave, vai valer cerca de 120 a 150 mil. Se tiverem paciência, esperar 1 ou 2 anos, vocês vão poder permutar essas casas, fazer o que vocês quiserem. Cleuda, ela foi muito incisiva, de uma forma muito calma, pacífica, tranquila. Ela passou essa situação de uma forma muito comum para ela, era uma coisa muito tranquila. Cleuda nunca deixou de afirmar ou deixou ela nunca mudou o texto, ela sempre foi muito segura. Que era tranquilo vender as casas. Calma, que era tranquilo. Que não ia dar nenhum A única condição que Cleuda sempre impunha, doutor, era que esse dinheiro viesse em espécie, que eu fosse um escudo para ela e que de uma forma ou de outra eu acreditasse que essas casas seriam vendidas e entregues, como pela vida da mãe dela de 82 anos, como de todas as pessoas que ela já tinha entregue na casa da minha tia, no sofá da minha tia, em todas as situações que ela já tinha passado.
Eu nunca fui amiga de Cléudia em nenhum momento da nossa história. Deixa eu só fazer um adendo. Então ela impôs condições para você vender. Então, pelas condições que ela impunha, você estava vendo que era um negócio totalmente lícito. Quando você fala, não use meu nome, você é meu escudo, e você vai prometer pelas familiares, tudo que vai agir assim. Certo, tudo bem. E esse dinheiro? Não, a gente vai chegar lá. Quando a Cléudia disse tudo isso, ela falou assim para mim, Sandra, o que importa agora é que a gente levante esse dinheiro, tá? Repasse para essas pessoas. Ela sempre usou o termo pessoas no plural, ela sempre usou o termo eles, ela foi muito comedida em me dar nomes, ela sempre foi uma pessoa que ela estava sempre com muito mistério em cima disso, mas ela sempre vinha em contrapartida, de uma forma ou de outra, evangelizando, colocando a forma de ajuda, a forma de permuta, colocava muitos contos, muitas situações que realmente envolvia. Doutor, no princípio dessa história, em setembro de 2014, a Cléudia poderia ter a intenção de chegar até aqui. Eu, Rossandra, uma pessoa que tenho uma vida inteira pela frente, nunca imaginei que eu estaria sentada com o senhor aqui hoje, porque a única intenção que eu tinha naquele momento era de receber a chave de uma casa que eu tinha comprado, e não de iniciar trabalhos para a Cléudia Maia. Mas uma coisa que eu não entendi, a senhora, no começo do seu esclarecimento, a senhora falou que veio de São Paulo, trouxe chocolates gourmet, trouxe técnicas, trouxe várias coisas relacionadas a um trabalho autônomo. Sim, senhor. E que a senhora entrou nisso comprando uma casa, porque necessitava de uma casa. E que depois foi feita essa proposta. E quando foi feita essa proposta, com toda essa segurança e confiança e a regimento que a dona Cleuda fez com a senhora aceitou? Aceitei.